Um date sempre tem aquela pergunta clássica: me fale um pouco mais sobre você. Gente, é claro que eu estou falando aqui sobre um bom encontro, sobre um encontro no qual o rapaz esteja realmente interessado em você e que ele queira saber mais sobre você. Agora, se o encontro for ruim, esquece. Ele não vai querer saber de você, ele vai querer falar só dele, e quanto mais ele fala, parece que o tempo não passa, e aí vai ser aquele encontro insuportável no qual você não vê a hora de ir embora, tá? Mas aqui eu falei sobre um bom encontro, então vamos levar isso em consideração. Pergunta simples que pode ser difícil de responder. Você se conhece bem? Você sabe das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta? Você gosta de ficar mais sozinha, mais sozinho? Você gosta de ficar mais rodeado, rodeada de pessoas? Como é que é aí do seu dia a dia? Você sabe muito bem daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta? Se você sabe das coisas que você não gosta, já é meio caminho andado. Isso acontece na vida de todo mundo. E nem adianta você me falar que você não faz isso, porque todo mundo faz. Eu faço, você faz, todo ser humano dessa terra faz. Geralmente, nós observamos mais o comportamento dos outros do que o nosso próprio comportamento. Seguindo com as perguntas, no seu relacionamento, o seu namorado te trata com indiferença ou você está indiferente? É uma pergunta que muda tudo, tudo mesmo. A forma como percebemos a nós mesmos, o mundo e os outros muda tudo, exatamente tudo. Agora eu vou falar sobre um termo específico da psicologia, mais especificamente ainda da terapia cognitivo-comportamental. Então, se você é um profissional da psicologia, você vai entender muito bem sobre o que eu estou falando. Com certeza você já viu, né, ouviu falar sobre esse termo, você trabalha com isso, então com certeza você já ouviu falar em algum momento, sabe o que é, enfim, lidar com isso todos os dias na sua prática profissional. Agora, se você não é um profissional da psicologia, se você é um profissional de outra área, ou até mesmo se você não é profissional de área nenhuma, é importante você saber sobre esse conceito, tá? E eu estou aqui justamente para poder explicar para você. E o termo é o seguinte: distorção cognitiva. Bom, quando eu falo sobre distorção cognitiva, eu estou falando sobre uma forma automática e enviesada de interpretar a realidade. O que eu quero dizer com isso? Calma, que eu vou explicar. Quando eu falo sobre enxergar a realidade de uma forma enviesada e automática, primeiro, automático. Nós temos padrões de pensamentos. Eu tenho padrões de pensamentos, você tem padrões de pensamentos. Então é basicamente o seguinte: eu tenho uma forma de enxergar o mundo, você tem a sua forma de enxergar o mundo. Então esses seriam aí os nossos padrões de pensamento. A gente tem crenças, a gente tem padrões específicos, formas específicas na qual pensamos. Então a gente vai seguir isso daí, né? Seguir os nossos padrões. E aí, basicamente, falando sobre essa forma automática, que é seguir um padrão de pensamento, quando eu falo da forma enviesada de enxergar a realidade, quando eu estou falando enviesada, eu estou falando de uma forma na qual eu tenho influências, ou seja, eu enxergo determinada realidade baseado em influências. Então, quando eu falo enviesada, eu quero dizer que tem influências ali. E a minha influência, ela pode estar ligada aos padrões de pensamentos, a questões emocionais. Vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que você é uma pessoa muito insegura ou muito inseguro. E aí, no dia a dia do seu trabalho, você se preocupa muito com o julgamento das pessoas. Então, na sua mente, o tipo de pensamento que passa ali vai ser o seguinte: nossa, será que meu chefe vai gostar do trabalho que eu acabei de entregar? Será que meu colega de trabalho vai importar com tal coisa que eu fiz, com o que eu falei para ele? Eu acho que não foi tão legal. Então, por você ser uma pessoa insegura, você sempre vai estar se preocupando com o julgamento das pessoas. Então, a insegurança, ela vai fazer com que você pense
sempre de uma forma específica ali, que você tenha aqueles padrões de pensamentos e que você enxergue aquela realidade de forma automática e enviesada. Então, quando você vê, você já enxergou que está todo mundo te julgando, e não é necessariamente assim. A gente está diante de uma realidade, mas você enxergou aquela realidade de uma forma enviesada, ou seja, teve influência. Qual foi a influência? A sua insegurança. Isso vai influenciar no nosso sentimento e também no nosso comportamento negativo. E essa eu vou deixar para nós refletirmos no nosso dia a dia. Falando mais uma vez sobre relacionamento. O seu relacionamento está ruim ou você está se colocando em um lugar ruim? No trabalho, da mesma forma. Quando eu te dei um exemplo ali da pessoa que é muito insegura no trabalho, e geralmente essa pessoa vai ter muita preocupação com o julgamento. Ah, mas os meus colegas de trabalho me tratam como se eu fosse uma pessoa invisível. Será que os seus colegas de trabalho te tratam como se você fosse uma pessoa invisível? Ou será que você está se colocando nesse lugar de invisibilidade? Vou dar um exemplo de você estar se colocando nesse lugar. Se você é aquele tipo de pessoa que sempre está indisponível para as atividades no seu trabalho, então seu chefe te chama para algum projeto, os seus colegas ali da equipe te chamam para, enfim, algum evento, alguma outra coisa, e você está sempre indisponível, você sempre fala que não pode fazer, isso pode estar vindo de uma insegurança muito grande no seu ambiente de trabalho, de você nunca estar disponível, você pode estar querendo sempre evitar aquele tipo de situação, mas isso também faz com que você se coloque no lugar de invisibilidade. Então, pensa nisso. E para a gente finalizar aqui hoje, eu tenho a seguinte frase para deixar para vocês. A forma como você se percebe vai dizer de onde você se coloca. Pessoal, esse era o meu recado para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Comenta, deixa aqui para mim nos comentários se você gostou, o que você achou, se você tem sugestões para novos vídeos. Então, deixa aqui para eu poder ficar sabendo e para a gente poder interagir mais, tá bom? Curte, se inscreva no meu canal, compartilhe. E por hoje é só. Beijo, tchau, até mais.